E as palmas são para o nosso Senhor Jesus, amém? Neste momento nós vamos abrir nossos corações, prestar atenção para que o Senhor Jesus Cristo venha falar conosco nesta manhã, amém? Glória a Deus. Paz, irmão. Que a presença maravilhosa do Senhor esteja aqui nesse lugar. Amém. E no coração de cada um. Irmãos, menos de nós a cada dia. E mais de Deus nas nossas vidas. Amém. Eu quero deixar uma palavra que está em Êxodo. Capítulo 33 e o versículo é o 15. Irmãos, aqui diz: então disse-lhe Moisés, disse ao Senhor: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Amém? Amém. E é sobre isso, irmãos, sobre a presença de Deus maravilhosa nas nossas vidas. Amém? Amém, Jesus. Irmãos, todos nós que servimos ao Senhor, nós sabemos o quanto é importante a presença de Deus nas nossas vidas. Amém? Amém. O quanto a presença de Deus é valiosa, preciosa, e muitos sabem que a presença de Deus é valiosa, é importante, mas não cuidam dela como deveriam. Aí pergunto, como assim não cuidam dela? Irmãos, eu quero dar essa mensagem hoje. É sobre a presença de Deus nas nossas vidas, que muitas pessoas tiveram essa presença e não cuidaram. E hoje não tem mais essa presença. Lá no livro de Isaías 55:6 fala sobre isso. Buscai a Deus enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto. Haverá um dia que nós não vamos mais ter essa presença, aqueles que não querem. Amém, irmãos? Eu quero ter essa presença comigo, irmãos, todos os dias da minha vida. Amém? E o dia que eu não estiver mais aqui nesse mundo, eu quero ter essa presença por toda a eternidade. Aqui diz o quanto ela é valiosa e preciosa. Eu vou dar um exemplo, irmãos. Se nós ganhamos, se nós compramos, ou se nós ganhamos de uma herança, uma joia preciosa, ouro puro, com pedras preciosas, um colar, um anel. Esse objeto valioso, nós vamos deixar ele em qualquer lugar? A gente vai colocar, vamos atirar ali em cima da mesa, em cima do balcão? A gente não vai fazer isso, porque a gente sabe que aquilo é valioso e a gente vai cuidar. A gente vai guardar numa caixinha, vai guardar numa gaveta. Quem tem um cofre vai colocar num cofre. E nem vamos andar com aquele objeto valioso, porque a gente pode ser assaltado e podem roubar aquilo de nós. Então a gente cuida daquilo, porque aquilo é valioso. E por que às vezes nós não cuidamos da presença de Deus nas nossas vidas? Que ela é mais valiosa do que qualquer riqueza. Irmãos, nós não vamos esperar perder essa presença gloriosa de Deus para depois dar valor. Não há nada mais glorioso e valioso do que a presença
de Deus nas nossas vidas. E muitas pessoas já tiveram essa presença e não deram valor e perderam. E depois sofreram amargamente a falta dessa presença. E tem exemplos na Bíblia de homens, que está escrito aqui na Bíblia, que tiveram a presença de Deus, tiveram cheio dessa presença, tiveram intimidade. O Senhor falava com eles, mas pela desobediência, eles perderam essa presença e depois arrependeram-se amargamente, porque eles não souberam cuidar dessa valiosa e preciosa presença de Deus. E eu cito para vocês a presença do Senhor na vida de Adão. A Bíblia fala que o Senhor passeava no jardim todos os dias e falava com Adão todos os dias. E lá Adão tinha tudo, do bom e do melhor, porque ele estava na presença de Deus. Ali tinha todo o alimento, e ali ele era feliz, ali não tinha enfermidade, não tinha dor, não tinha morte, não tinha nada. E o Senhor passeava com Adão. E Adão tinha aquela presença maravilhosa. Mas pela desobediência que o Senhor falou, de toda a fruta aqui desse jardim, vocês podem comer. Somente aquela árvore que está lá no meio, lá do jardim, não comam. Eles desobedeceram e eles perderam a presença do Senhor. E eles foram expulsos de lá. Aqui em Gênesis fala que o Senhor colocou querubins na volta e uma espada inflamada, guardando aquele lugar. E eles não entraram mais lá naquele paraíso, perderam a presença do Senhor. Porque não souberam guardar, não souberam zelar essa presença, irmãos. E nós temos que colocar essa presença do Senhor acima de tudo. Acima de tudo nas nossas vidas. Porque tem muita gente que coloca acima da presença de Deus a fama, o dinheiro, a riqueza, os status, e eles acham que aquilo é mais importante, que tendo aquilo, não precisa da presença de Deus. E quantas pessoas famosas, com todo o dinheiro do mundo, e não tiveram essa presença, não cuidaram dessa presença, ficaram com a alma vazia, com o coração vazio. E aí muitos ainda falaram, mas eu tenho tudo, por que eu tenho esse vazio dentro de mim? É a presença de Deus, que eles não têm mais. Aí o que acabam fazendo muitos que não têm essa presença, irmãos, acabam se tirando a vida. Gente famosa, com dinheiro, com tudo, se tiraram a vida porque não tinha a presença do Senhor. Porque eu duvido, irmãos, que aquela pessoa, que ela está cheia da presença de Deus, ela pode não ter dinheiro, não ter fama, não ter riqueza, mas ela tem paz interior. Aleluia, verdade. Amém? Ela tem a paz, ela tem alegria. E mesmo ela não tendo nada, mas se ela estiver cheia da presença de Deus, nunca vai passar no pensamento dela de se tirar a vida. Porque ela está cheia da presença de Deus. E aquela pessoa tendo cheia da presença de Deus, o mal não toca. Vamos zelar, vamos ter essa presença conosco, irmãos. Irmãos, nós temos o exemplo que Jesus falou da parábola do filho pródigo. Ali, Jesus estava relatando que o filho tinha tudo do bom e do melhor na presença do pai, mas ele não quis. Ele diz, me dá a minha parte da herança que eu quero ir embora.
Eu não quero mais ficar aqui na tua presença. Aí podem se perguntar, tá, mas aí Jesus não está falando da presença de Deus, está falando ali que o Filho saiu da presença do Pai. Mas o Filho somos nós. E o Pai é Deus. Esse Filho saiu da presença de Deus, onde tinha tudo, saiu pelo mundo a gastar a sua riqueza na prostituição, na farra, na bebida, e o fim dele foi amargamente, ele chorou amargamente, arrependeu-se de ser saído da presença do Pai. E ele pensou, eu vou voltar para o meu Pai, porque aqui eu não estou sendo feliz, aqui eu estou com vazio na alma, eu não tenho nada. Cadê todo aquele dinheiro, aquela riqueza que eu tinha? Acabou, e eu estou aqui cuidando de porcos e desejando comer a comida dos porcos. Olha o que é sair da presença de Deus. Daí ele falou, eu vou voltar para o meu pai, porque lá eu tinha tudo. Até os empregados do meu pai têm mais do que eu, que sou filho. E ele arrependeu-se e voltou. E o pai não virou as costas para ele. Deus é misericordioso. Se a gente sair da presença de Deus, mas a gente se arrepender e voltar, o Senhor está de braços abertos para nos receber, irmãos. Amém? É isso que Ele quer de nós. Ele quer que a gente esteja sempre na presença dEle. É isso que Ele quer. Ele é um Deus amoroso. Tanto é que Ele quer tanto essa presença. Ele quer que a gente esteja com Ele, que Ele entregou Jesus, seu Filho, para morrer por amor de nós. E às vezes nós não nos damos conta disso, irmãos. E nós acabamos dando mais valor para as coisas corriqueiras aí do mundo. As pessoas não querem a presença do Senhor, porque é mais fácil sair por aí, em festas, aproveitar a vida, como as pessoas dizem. Ah, mas eu sou novo ainda, eu quero aproveitar a minha vida. Depois eu busco o Senhor. Querem essa presença. Eu cito, irmãos, outro exemplo que foi de Saul. O Senhor escolheu Saul para ser o rei de Israel. E a Bíblia fala que o Senhor era com ele. Ele ganhava as batalhas porque o Senhor estava com ele. Ele profetizava. Ele tinha a presença do Senhor. Outro também que foi desobediente. O Senhor falou para Samuel, e Samuel falou para Saul, que era para destruir tudo os amalequitas, tudo, não era para deixar nada. Saul foi desobediente. Ele poupou a vida do rei dos amalequitas, e ele não destruiu o rei. Também aquelas melhores ovelhas, as melhores vacas, Saul não destruiu. Depois Samuel falou para ele, espera-me por 7 dias, que eu vou voltar aqui para fazer o holocausto. Não é assim, pastor? E Saul, esperando, Samuel demorou-se e ele foi fazer por conta própria. E ele saiu da presença do Senhor. Irmãos, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. 1 Samuel. O capítulo 16 e o versículo 14 diz assim:
E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E assombrava ele com um espírito mau. Aqui diz que a presença do Senhor não era mais com Saul. Quando Saul ia fazer uma batalha, Saul buscava a Deus. Senhor, mas eu vou ganhar essa batalha. E ele dizia, mas eu busco o Senhor e ele não me responde mais. Saul falou isso, diz aqui. Ele não me responde mais. Ele não soube prezar essa presença do Senhor. O Senhor se retirou dele. Então o Senhor mandou o Samuel ungir o Davi no lugar de Saul. E a vida de Saul foi um tormento a partir daí. Porque aquele espírito que o Senhor mandou para atormentar ele ali. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós temos outro exemplo que eu já falei aqui sobre isso, sobre Sansão. Amém, Jesus. O quanto a presença do Senhor era com ele desde o nascimento, desde o ventre da mãe. Meu Deus. E por causa da desobediência, Saul também perdeu a presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Aqui em Juízes, o capítulo 16, o versículo 20. E disse ela, a Dalila, depois que ela cortou o cabelo do Sansão, que os filisteus vinham para pegar ele, no versículo 20, ela disse, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou de seu sono e disse, ele pensou para ele, eu sairei ainda esta vez como antes, e me livrarei. Mas o que ele não sabia, que já o Senhor se tinha se retirado dele. Misericórdia, Jesus. Olha só, tudo pela desobediência. Irmãos, esse versículo que eu li aqui para vocês, lá em Êxodo, e disse, pois, Moisés, irá, o 15, então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Aqui todos nós sabemos que aqui Moisés estava conduzindo aquele povo que tirou lá do Egito. A palavra diz que o Moisés subiu no monte para falar com o Senhor. E ele demorou-se. E passou um dia, 2, 3, 4, 5, 6. E Moisés não descia. Então o povo começou a murmurar e dizer, esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, ele não vai voltar mais. Ele é o nosso líder, o que nós vamos fazer? Não temos mais o comando dele? Então o povo murmurou e falou para Arão, faça para nós um bezerro de ouro, para que a gente possa adorar. Não quiseram a presença gloriosa do Senhor. Irmãos, lá no Egito, nós sabemos que os egípcios, eles adoravam deuses, eles faziam estátuas de animais, de ouro, e eles adoravam aquilo que eles podiam ver. O povo de Israel ficou tanto tempo lá naquele lugar, que quando eles saíram de lá, eles levaram esse costume junto com eles. Oh, meu Deus do céu. Por isso que eles fizeram, pediram para Arão fazer um bezerro de ouro, porque eles trouxeram aquele costume de lá. Eles viam. Verdade. Oh, meu Deus. Então eles pediram e eles começaram a adorar. Aquele povo começou a reclamar e começou a contaminar todo o povo. E o povo foi atrás deles. Então o Senhor
viu aquilo que eles estavam fazendo e falaram para Moisés. Ele falou, Deus, Moisés, desce depressa, porque aquele povo obstinado, povo mau, eles não quiseram mais a minha presença. Eles fizeram bezerro de ouro para adorar, e eles estão lá adorando aquele bezerro, e o povo ainda disse, vamos adorar esse Deus que nos tirou do Egito. Oh, meu Deus. E esqueceram que foi o Senhor que tirou eles, aquele povo obstinado e mau, como o Senhor falou. Esqueceu de todas as maravilhas que a presença do Senhor fez. Irmãos, eles sentiram sede no deserto, e Deus, o nosso Deus maravilhoso, deu água da rocha para eles tomarem. Eles sentiram fome e Deus mandava o maná para eles se alimentar. Povo mau e obstinado de coração, reclamavam daquela comida e diziam, Moisés nos tirou da terra do Egito, onde a gente tinha carne em abundância, nós queremos carne. Sempre murmurando e reclamando, e Deus cuidando deles. Deus abriu o mar vermelho para eles passarem seco. Tantas maravilhas que o Senhor fez, e eles não quiseram a presença, nem se lembraram daquilo tudo. E hoje, tanta gente é assim, irmãos. Tem tudo, tem a presença do Senhor, porque se nós tivermos a presença do Senhor, nós temos tudo, e nada vai nos faltar. Amém? E mesmo assim, as pessoas não querem a presença de Deus e saem e dizem, nós vamos buscar outros deuses. Oh, verdade. Lá em tal lugar, tal pessoa fala isso, tudo certo. Não, vamos buscar lá. O nosso Deus é silencioso, Ele não nos mostra as coisas que nós queremos, então vamos lá procurar e se afastam da presença de Deus. Irmãos, lá no deserto, durante o dia, todos nós sabemos que é um calor imenso, e o Deus amoroso, a presença dele estava lá naquele lugar, e Deus mandava uma nuvem, aquela nuvem parava sobre todo aquele povo, para proteger eles daquele sol escaldante. A presença de Deus ainda estava lá. À noite era muito frio, e o Senhor colocava uma coluna de fogo para aquecê-los ali, para que eles não tivessem frio. A Bíblia também fala que durante esses 40 anos a sandália nunca gastou, nem a roupa nunca gastou. Olha só as maravilhas que o Senhor fazia, que todo aquele povo podia ver essas maravilhas, podiam ver, presenciar aquelas maravilhas, tudo que o Senhor fez. E mesmo assim eles viraram as costas para o Senhor e adoraram um Deus ali, um bezerro de ouro, uma imagem morta, porque eles não queriam aquele Deus invisível. Deus invisível, mas que tinha mostrado todos aqueles sinais e maravilhas que só o nosso Deus poderoso pode fazer. Nenhum Deus mais pode fazer o que o Senhor fez. E mesmo assim, o povo virou as costas para o Senhor. Então Moisés desceu de lá indignado. E Moisés mandou destruir todo aquele povo que tinha se ajoelhado e tinha adorado. Eles pereceram, eles perderam a vida, porque o Senhor não queria mais estar com eles. Amém, irmãos? Amém, Jesus. O 33 aqui, o versículo 1 diz: E disse mais o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que eu jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua semente te darei. Enviarei um anjo diante de ti,
e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que não te consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. Amém, Jesus. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel, povo obstinado és, se um momento subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora, tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que eu hei de fazer. Aquele versículo que eu falei no início, irmãos, aqui no 15, que Moisés disse: então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Aleluia, Jesus. Aí a gente pode pensar assim, mas quem é Moisés para exigir isso de Deus? Para confrontar Deus e dizer: não, eu não vou sair daqui, nem eu nem o povo, se tu não for conosco. A gente pode pensar isso, mas quem é Moisés para falar isso? Se o Senhor falou que não vai mandar um anjo, mas não vai. Mas por que Moisés falou isso, irmãos? Porque Moisés conhecia o Deus. Aleluia, Jesus. Conhecia, sabia o que era a presença de Deus. Moisés tinha intimidade com o Senhor. Então ele sabia que se ele conduzisse aquele povo até aquela terra prometida, Deus é fiel. Deus disse: eu prometi levar vocês para a terra prometida, mas eu não vou ir mais, mas eu vou mandar um anjo, porque eu prometi. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, Moisés falou isso porque ele tinha essa intimidade. Ele sabia: se eu for com esse povo sem a presença de Deus, eu não vou conseguir. Nós não vamos conseguir. Olha todas as maravilhas que Deus fez conosco. Por isso que Moisés falou isso: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair desse lugar. Amém, Jesus. Amém. É isso, irmãos, que nós temos que confessar. Tudo que a gente for fazer na nossa vida: Senhor, que a tua presença esteja conosco. A gente vai fazer uma viagem, a gente ora e diz: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me deixe eu ir nessa viagem. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Amém. Nas minhas orações, irmãos, eu peço todos os dias a presença de Deus. Aleluia, Jesus. Na minha casa, no meu coração, eu digo: Senhor, habita aqui na minha casa, Senhor, Sim. todos os dias das nossas vidas. Habita aqui nesse lugar. Aleluia. Que aqui haja a tua luz, a tua presença, a tua paz. Amém, Jesus. E que cada pessoa que entrar aqui na minha casa que possa sentir a tua presença. Aleluia. Amém? E é isso que nós temos que orar. Que a presença do Senhor esteja sempre na nossa casa, no nosso coração, nos guiando. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Amém. Tem pessoas que, como eu já falei, elas colocam tudo que elas têm de melhor, tudo acima da presença de Deus. Eu posso não ter nada, irmãos, mas eu quero a presença de Deus sempre comigo, Aleluia, Jesus. todos os dias da minha vida. E peço essa presença também, né, que o Senhor sempre ande com a minha família, que ensine sempre o caminho, que não deixe nenhum se desviar, e que o Senhor firme os nossos pés na rocha que é a palavra dele, Amém, Jesus. para que a gente não caia, para que a gente não tropece. Amém, Jesus. Glória a Deus.
Irmãos, aquele que tem a presença de Deus, do Espírito Santo, mesmo não tendo nada, ela é feliz, ela é satisfeita. Quanta gente rica que tem tudo e não é feliz, porque está faltando a presença do Senhor. E que a presença do Senhor esteja sempre aqui, nessa casa de oração. Amém, irmão? Essa casinha aqui, essa peça aqui, pequenininha, mas que todos os domingos, cada culto, os irmãos estão aqui, alimentando da palavra, buscando a presença do Senhor. Não é um lugar chique, não é um lugar de conforto, mas cada um de nós nos sentimos confortável aqui. Mesmo não tendo conforto. Que nós possamos sentir sempre a glória do Senhor aqui nesse lugar. A presença, a unção dele nesse lugar. Amém, irmão? E que cada um de nós possamos sair daqui sempre alegre, felizes com a presença do Senhor. Amém? Irmãos, tem uma pessoa também aqui, outro personagem da Bíblia, que o Senhor era com ele. Era o rei Davi. O Senhor era com ele ali desde quando ele era jovenzinho, que ele era pastor das ovelhas. O Senhor já era com ele e o Davi sentia a presença do Senhor. Eu já falei aqui em outro culto da presença do Senhor que estava sempre com Davi. Por isso que Davi venceu Golias, venceu aquele urso, venceu o leão, porque a presença do Senhor estava sempre com Davi. Mas Davi quase perdeu essa presença, irmãos. Quase perdeu essa presença. Porque a palavra diz que quando ele estava passeando lá no palácio, ele viu uma mulher, Betseba, é o nome, né, pastor? E ele gostou daquela mulher e ele desejou aquela mulher que era casada. E ele, eu creio que ele pensou no coração dele, eu quero essa mulher para mim. E o que ele fez? Ele planejou a morte do marido dessa mulher. Ele fez tudo planejado. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, mesmo que o Senhor era com ele. Por isso que mesmo que a gente diga, mas eu estou cheia da presença de Deus, nós corremos o risco todos os dias de perder essa presença. Por um vacilo nosso, nós corremos esse risco. Então o Senhor mandou um profeta falar com Davi e mostrar aquele pecado ali, que estava ali escondido. E o profeta foi e falou para Davi, desculpa. E Davi sentiu aquele arrependimento, mas o que foi que eu fiz? Eu desagradei o Senhor. Eu posso perder a presença dele. Eu não quero isso. Irmãos, eu quero que vocês abram aqui no Salmo 51, para a gente finalizar. Salmo 51. Então, Davi fez essa oração maravilhosa para Deus. Davi falou no versículo 1: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões
segundo a multidão das tuas misericórdias. Amém. Lava-me completamente da minha iniquidade Sim, meu Deus. e purifica-me do meu pecado, Oh, meu Deus. Sim, meu Deus. porque eu conheço as minhas transgressões. Ou seja, o Davi estava consciente do pecado dele. E ele fala: eu conheço o meu pecado, que ele está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos parecem mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Aleluia. Purifica-me com hisope, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Aleluia, Jesus. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. E aqui no 11 é que Davi fala. Preste atenção, irmãos. Oh, meu Deus. Não me lances fora da tua presença, Aleluia. e não retires de mim o teu Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Essa foi a oração que Davi fez a Deus, depois dele ter pecado, depois de temer perder a presença do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Essa é a mensagem, irmãos, sobre o quanto nós devemos preservar essa presença de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós somos pecadores? Somos. Nós somos falhos? Somos. Todos nós somos falhos, somos pecadores, erramos todos os dias. E às vezes nós nos sentamos na roda dos escarnecedores. Nós ouvimos o que não temos para ouvir. Às vezes nós falamos aquilo que não devemos falar. Às vezes nós assistimos coisas que não é para assistir. E a gente diz: ah, mas não tem nada a ver isso, não tem nada a ver aquilo. E às vezes, sem nós percebermos, nós estamos perdendo aquela presença. Quando nós vamos nos dar de conta, a presença do Senhor não está mais conosco. Igual Sansão. Sansão levantou dali, daquele sono ali, todo ali, grande. Eu vou lutar com os filisteus e eu vou vencer. Mas o que ele não sabia, o que diz ali, que o Espírito do Senhor havia se retirado dele por causa da desobediência. Essa é a mensagem, irmãos, para a gente guardar no nosso coração. Que Deus está falando com cada um de nós, para a gente não se afastar dessa presença, porque o tempo está ficando pequeno e em breve Jesus está voltando. Imagina se Ele voltar e nós estivermos sujos, cheios do pecado, longe da presença dEle. Aí nós vamos querer gritar: ah, Senhor, tem misericórdia de mim. E o Senhor vai dizer: mas eu dei toda a chance para vocês. Eu mandei os profetas, os pastores, nós, para levarmos a palavra, e não quiseram ouvir. Não quiseram a minha presença maravilhosa, gloriosa, grandiosa. Não quiseram. Escolheram todas as imundícias do mundo,
mas não escolheram a minha presença. Agora é tarde. Como fala lá em Isaías, busque a Deus enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto. Essa é a mensagem, irmãos. Que Deus abençoe a cada um de nós, nos guarde, nos livre do mal. A presença do Senhor esteja sempre conosco, todos os dias das nossas vidas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus está abençoando a vida da irmã Evelina esta manhã, em nome de Jesus. Convido os irmãos a estar se colocando de pé.